Vamos lá então para a aula de ensino religioso. Duas aulas, né? Já que... Desculpa o dedão, F. Já que na outra vez, aquele material lá sobre as religiões indígenas, eu não fiz vídeo aula. Então vai ser sobre aquele material das religiões indígenas e esse que eu coloquei essa semana, que é da religião no Antigo Egito, ok? Então, duas aulinhas aí de ensino religioso nesse vídeo. Então, primeiramente, nós temos as religiões indígenas. Vejam bem que já está no plural, religiões indígenas. Por quê? Porque haviam várias tribos indígenas viviam aqui no Brasil, várias tribos diferentes, inclusive. Cheguei a comentar sobre isso em sala de aula, né? Mais de 200 tipos de língua diferentes, baseadas em 4 troncos linguísticos e uns negócios meio complicadinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é, tinha muita tribo indígena aqui no Brasil e muita tribo diferente. Algumas não conversavam umas com as outras porque a língua delas eram diferentes. Então elas não tinham esse contato umas tribos com as outras. Enfim, então as tradições religiosas indígenas elas são diferentes entre si. Cada povo possuindo rituais e maneiras próprias de enxergar o mundo. Então cada povo teria ali a sua própria religião. Mas ainda assim alguns pontos em comum eles podem ser encontrados entre essas religiões, certo? Entre essas religiões indígenas aí. Como quais? A crença nas forças da natureza, praticamente todas elas, né, vão acreditar aí nas forças da natureza, né, os raios, a floresta, enfim, tem vida e não sei o que lá, isso a gente vai ver depois. O culto aos seus antepassados, então eles respeitavam muito as pessoas que vinham antes deles, porque essas pessoas mais velhas, eram as pessoas sábias, certo? Então elas aprendiam, elas tinham a sabedoria que vinha com a experiência. Então eles cultuavam, eles respeitavam muito essas pessoas que tinham vindo antes, mesmo depois de morto, eles continuavam respeitando aí as pessoas mais velhas, certo? A harmonia com a Mãe Terra, então eles respeitavam muito a natureza, por exemplo. Tinha um grande número de rituais e cerimônias. Os indígenas faziam rituais para muita coisa, tinha muita festa, muita música, muita dança, certo? Eles viviam para viver a vida, eles tinham uma vida, como é que eu posso dizer, boa, suponho que a gente possa usar esse termo de vida boa, mas eles viviam para viver a vida e para cultuar a vida. E esse culto vinha nesses rituais, nessas cerimônias, nas músicas, nas danças, que era assim que eles expressavam para a Mãe Terra, que era assim que eles conversavam com a natureza e diziam, olha como é bom estar vivo, através da dança, da música e assim por diante. Essas tribos, todas vão acreditar em uma vida após a morte, e aí depois a gente vai ver mais sobre isso, e a existência de uma alma, e a gente vai ver mais sobre isso também agora, na ideia de vida após a morte. Um destaque que eu quero fazer aqui, eu quero que vocês lembrem muito bem disso, porque é importante para as aulas de ensino religioso. Como a gente está vendo várias religiões diferentes, e a gente vai ver ainda mais religiões nesse ano, sempre atentem para essa ideia de que praticamente todas as religiões elas têm esse ponto em comum, certo? Que é a vida após a morte. Praticamente todas as religiões vão ter uma ideia do que é essa vida após a morte. Nas nossas comunidades que são cristãs, por exemplo, católicas ou evangélicas, mas cristãs ainda assim, tem a ideia do paraíso ou do inferno, que é uma ideia de vida após a morte, para onde nós vamos quando já não estamos mais aqui, certo? Quando morremos, para onde vamos, né? Então essa é a crença numa vida após a morte. E praticamente todas as religiões vão ter. Aqui a gente vai ver dos indígenas, mas ao longo desse ano a gente vai ver em outras religiões também isso, essa ideia de vida após a morte. Também um ponto em comum entre várias religiões é a criação do mundo, né? As religiões elas dão explicações para essas questões. Da onde nós viemos, né? Como que o mundo foi criado, da onde que viemos, da onde que nós seres humanos chegamos aqui. Ela dá uma explicação do para onde nós vamos, certo? Então quando nós morremos, nós vamos para onde? Aí diferentes religiões, diferentes explicações. E também dão uma explicação, muitas delas, do que nós temos que fazer aqui, certo? O que nós somos enquanto estamos aqui, né? Então da onde viemos, para onde vamos e quem somos. Praticamente todas as religiões vão explicar, vão dar respostas diferentes para essas perguntas. Religiões diferentes, respostas diferentes. Algumas podem ser parecidas, mas ainda assim cada religião vai responder essas perguntas de maneira diferente. Enfim, algo aí para vocês manter na cabeça aí, porque vai aparecer de novo em outras e outras aulas, tá?
Então a vida após a morte aqui para os indígenas. Diferentes tribos, diferentes rituais e crenças a respeito da vida após a morte. Entre os tupis e os guaranis, a tradição era enterrar o morto na sua oca, na casinha onde ele viveu, e abandonar a casa, certo? Então enterrava o coleguinha lá e abandonava a casa. Com a influência jesuítica, os tupis, começaram a construir cemitérios. Isso também vai ser interessante. Mais para frente, no ano, a gente vai ver sobre quem foram esses jesuítas. É muito importante para entender a história do Brasil. Mas a catequização, os primeiros movimentos de catequização para o cristianismo aqui no Brasil, eles vão acontecer por causa desses jesuítas aí. Então esse ano ainda, mais para frente, a gente vai estudar os jesuítas com mais tempo. Aqui no momento que eu quero que vocês entendam os jesuítas ensinaram os indígenas a construir cemitérios. Tá? Antes disso, os indígenas não construíam cemitérios, eles faziam coisas diferentes. Então entre os tupis e os guaranis, enterravam dentro da casinha do coleguinha e abandonavam a casa lá. Para ajudar esse espírito a chegar na terra sem males, que é o paraíso dos tupis, dos guaranis aí, desses indígenas, né? A terra sem males é como eles chamam esse paraíso. Sem males não tem nenhum mal, não tem nenhum problema, né? Não ficam doentes, não ficam velhos, enfim. Uma terra sem nenhum tipo de maldade. E para ajudar o espírito a chegar nessa terra sem males, eles iam acendendo fogueiras. O lugar de passagem, certo, que ia dessa vida, que o espírito ia então daqui da terra para essa terra sem males, eram os rios. Os indígenas acreditavam que eram os rios que faziam essa transição, que eram o caminho até a terra sem males. Então essas fogueiras iam da aldeia até os rios, que não eram muito longe. Geralmente as aldeias elas eram construídas perto dos rios. E aí eles construíam as fogueiras, então da casa onde eles enterravam o coleguinha até os rios, certo? Faziam fogueiras ali. E aí essas fogueiras sinalizavam o caminho para o espírito ir até o rio e dali seguir em direção à terra sem males. Quando o espírito chegava lá na terra sem males, para eles, na crença deles, ele voltava até a aldeia nos sonhos, certo? Nos sonhos das pessoas, para dar conselhos. Então ele voltava, morreu, o coleguinha morreu. Passou, seguiu o caminho das fogueiras, chegou no rio, fez a transição, foi para o paraíso, e aí ele volta para a aldeia para falar: beleza, pesada, cheguei aqui no paraíso, muito obrigado aí por vocês terem me indicado o caminho, e agora eu vou ajudar vocês aí, né? Eu que sou sábio, que eu, né, vivi bastante aí, eu tenho a sabedoria da minha vida, vou passar ela para vocês. E ele aparecia então nos sonhos. Entre os povos Mati, um outro povo indígena, o costume era enterrar o morto com os seus pertences. Então, por exemplo, ele tinha uma correntinha, né? O morto lá, ele tinha uma correntinha, ou tinha um relógio, ele não ia ter, né? Ele tinha uma pulseira, então, né? Ele tinha uma pulseira, um arco e flecha, se enterrava ele junto com isso, porque se acreditava que ele ia precisar dessas coisas na outra vida, né? Então se enterrava junto. Isso a gente vai ver também entre os egípcios lá, mas isso é outra coisa. Entre os povos entre os povos Marubo, os mortos eram queimados, né? Então havia a cremação. E as suas cinzas eram comidas com mingau. Com a influência jesuítica, mais uma vez os jesuítas aí, eles também passaram a enterrar os seus mortos em cemitérios. E pararam de fazer mingau com as cinzas. Bastante estranho, né, nesse caso, né? Aí nós temos também a criação do mundo. Como eu falei, as religiões vão ter uma vida após a morte e uma criação do mundo, quase todas elas. Tá? A criação do mundo entre os povos indígenas. Mais uma vez, diversas religiões indígenas, diversas tradições. Deixa eu passar o caminhão. Beleza. Então, diversos povos, diversas criações do mundo. Ainda assim, a maioria dos mitos estava relacionada à observação da natureza. Então, os indígenas eles olhavam aquilo que tinha ao redor deles e aquilo que era mais importante se tornava divinificado. E eu vou entrar nisso logo mais. Alguns mitos de criação são, eu separei dois aqui, ó. Tupã, o deus do trovão, teria descido onde hoje é o Paraguai e daí criado o mundo e tudo que há nele. Tupã teria criado Rupave, o pai dos povos, e Cipave, a mãe dos povos. E eles teriam gerado várias filhas e 3 filhos, o sábio, o líder generoso e o mentiroso.
E eu já volto para falar disso aqui. Entre os guaranis, Yanderuvuçu, sim, o nome é complicadinho mesmo, é o principal deus, existindo mesmo antes da criação do universo. E Yanderuvuçu criou a lua, Araci, e junto eles criaram o mundo e tudo que há nele. Yanderuvuçu e a lua, Araci, criaram tudo que há nele. Para proteger as criações, para proteger essa criação de Yanderuvuçu, ele criou os deuses. Tupã, dos ventos e dos trovões, Yara, das águas, Rudá, do amor, Sumá, da agricultura, Anhum, da música e Caapora, dos animais, entre outros. Esses são alguns exemplos que eu separei aqui. E o que eu quero destacar dessa questão? Primeiro, essa ideia do o que se torna divino, Deus do que tem. Por exemplo, Deus da música, eles tinham um Deus da música. Por que isso? Porque muito provavelmente não, como eu falei lá no começo, a música era muito importante e fazia muito parte da vida dos indígenas, certo? Então era tão importante na vida dos indígenas que eles divinificavam, eles tornavam divino, eles criavam um Deus para isso, certo? E essas outras questões também. Então o vento, os trovões eram importantes para eles, eram a força da natureza que eles não conseguiam compreender, então eles criavam um Deus para explicar isso. As águas eram muito importantes para os indígenas, como eu falei, as aldeias elas eram criadas perto dos rios, o rio era essa passagem para outra vida, o rio era fonte de vida também, né? Afinal eles tiravam a alimentação dali com os peixes, então o rio era muito importante na cultura deles e valia a pena se criar um deus para esse rio, certo? E aí ali em cima, no outro mito, tem o sábio, o líder generoso e o mentiroso. Muito provavelmente os dois primeiros, o sábio e o líder generoso, eram duas qualidades que uma pessoa tinha que ter, ser sábia e ser generosa, certo? E o mentiroso era algo que eles deveriam evitar, mas ainda assim era algo tão importante que eles divinificaram, eles tornavam divinos, eles criavam um algo, no mito de criação isso vai aparecer, certo? No mito que eles vão compartilhar com os seus povos, ele vai aparecer o mentiroso também, como um algo a ser evitado, mas ainda assim era algo muito importante, provavelmente a pior qualidade que uma pessoa podia ter entre esses povos indígenas era ser mentiroso. E as duas melhores qualidades, ser sábio e ser generoso. Tão importantes que eles criavam uma narrativa mitológica e incluíam eles, assim como os deuses. Esses deuses citados aqui, essas qualidades, o amor, as águas, a agricultura, a música, eram tão importantes para a cultura indígena que eles criavam deuses para explicar essas coisas. Vou seguir adiante aqui. Agora com as religiões no Egito, no Antigo Egito. Então os egípcios também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e os deuses egípcios eles podiam ser apresentados de três formas: antropomórficos, com a forma humana, zoomórficos, com a forma animal, e antropozoomórfica, nome complicadinho, comprido aí, mas que significa de forma humana e animal. Geralmente entre os deuses egípcios, e talvez vocês já tenham visto em alguma imagem por aí, eles têm o corpo de humano e a cabeça de animal, né? Uma águia, um cachorro, enfim, algum animal, a cabeça de algum animal, o corpo de humano. E isso é o que se chama de antropozoomórfico. Entre os principais deuses egípcios, nós podemos citar Horus, por exemplo, né, que é o deus dos faraós, Ra, que é o deus do sol, a Ísis, que é a deusa da fertilidade, vou fechar a porta aqui. Anubis, que é o deus dos mortos, Osíris, que é o deus do mundo dos mortos e também é o deus da justiça. Mais pra frente a gente vai ver. Bastet, que era a deusa dos gatos e da fertilidade, e vários outros. Os egípcios tinham deuses pra caramba, certo? Apesar dos poucos exemplos aqui, a religião egípcia possuía dezenas de deuses, para tudo, certo? Tinha muito deus lá. E cada um deles tinha uma função, e alguns podiam ter mais de uma função. O caso do Osíris, que era o deus do mundo dos mortos, e também ele era o deus dos juízes, era ele que julgava os crimes, por exemplo. Além disso, cada deus possuía um templo e os seus sacerdotes. E os sacerdotes eles eram responsáveis pelas festas religiosas, os funerais, os casamentos, também eram curandeiros e também cuidavam dos templos. E sobre os sacerdotes a gente vai ver mais nas aulas de história. Tá? Então eu vou falar pouco deles agora aqui, mas a gente vai ver mais sobre eles nas aulas de história. E na vida após a morte, então, os egípcios acreditavam, como eu falei, vida após a morte, criação do mundo. E deuses aparecem em várias religiões.
Os egípcios, então, acreditavam que a vida terrena aqui ela era uma passagem, que a gente não ia ficar aqui muito tempo, e os atos realizados em vida, aquilo que a gente faz aqui nessa vida, é que definiria o destino da alma, para onde é que essa alma iria. Quando a pessoa morria, então, o espírito era julgado no tribunal de Osíris, o deus do mundo dos mortos lá em cima. Ali, nesse tribunal, o coração era pesado em uma balança com uma pena, certo? Então se colocava o coração aquelas balanças de prato, sabe? Aquelas balanças de prato lá que vocês devem conhecer. Então, de um lado se colocava uma pena, do outro se colocava o coração da pessoa que morreu, certo? O coração não era literalmente o órgão, certo? Não tirava e colocava ali, mas era uma representação, era uma metáfora, era de mentirinha, certo? Era uma metáfora, certo? Vocês não sabem o que é metáfora, peço para o professor de português. O coração representava então as ações em vida da pessoa, certo? E a pena representava a deusa da justiça, Maat. Caso o coração fosse mais leve que a pena, a alma podia seguir o seu caminho. Ou seja, quer dizer que a pessoa foi uma pessoa boa, certo? Foi uma pessoa justa e ela podia seguir o seu caminho em direção a outra vida, tá? Mas caso o coração fosse mais pesado do que a pena, então a alma seria devorada por um monstro e o espírito deixaria de existir, certo? Então essa era a crença da vida após a morte aí dos egípcios, certo? Se pesava, se colocava num prato o coração, né, que eram as ações, que era aquilo que a pessoa fez em vida, e do outro a pena da justiça. E aí se a pessoa foi uma pessoa boa, certo? Ou se ela foi uma pessoa ruim, né? A pessoa boa seguia para o paraíso, a pessoa ruim deixava de existir, era devorada, alma devorada por um monstro aí. Enfim, tá? Bem tranquilinho de entender. Sobre a religião egípcia, peraí só um minutinho. Eu recomendo esse livro aqui, ó, A Pirâmide Vermelha. Ele tem mais 2 depois desse. Talvez tenha na biblioteca da escola. Muito possível que tenha na biblioteca da escola. Então, quando vocês voltar para a escola aí, vai saber quando, né? Mas esperamos que quanto antes. Antes as aulas voltarem ao normal, eu vou recomendar, vou dar uma olhadinha na biblioteca da escola lá e vou recomendar esse livro para vocês aqui. Fala um pouquinho sobre a mitologia egípcia e pode ajudar vocês a conhecer um pouco. Beleza? Isso é um pouquinho mais comprido esse vídeo de hoje porque é 2 aulas, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta vocês podem mandar lá no sistema ou no WhatsApp ou enfim, onde vocês acharem melhor. Até a próxima.